Você provavelmente já tenha visto essa imagem. Nesse final de semana, a esquerda e a imprensa tradicional fizeram estardalhaço em cima disso, tentando criar a narrativa que o presidente Bolsonaro tentou romper a tornozeleira para fugir. Isso é falso e eu vou explicar para vocês. Essa é a tornozeleira do presidente Bolsonaro. E ele não tentou romper a tornozeleira. Percebam que a pulseira, que é uma pulseira de borracha, é fácil romper essa pulseira, a pulseira está intacta. O que o presidente Bolsonaro tentou fazer foi abrir a caixa da tornozeleira para olhar se tinha uma escuta dentro. E isso teve um motivo. Olhem só, os médicos do presidente Bolsonaro foram até a Superintendência da Polícia Federal avaliá-lo e escreveram isso daqui. Estivemos em visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da PF, em Brasília, na manhã de hoje. O paciente é portador de múltiplas comorbidades e faz uso de diversos medicamentos em decorrência das internações e cirurgias prévias ocorridas desde 2018, tá? Não esqueçam que o presidente Bolsonaro levou uma facada de um esquerdista. Apresentou recentemente pneumonia por broncoaspiração e evoluiu com soluços refratários. No momento da nossa avaliação, ele encontra-se estável do ponto de vista clínico e passou a noite sem intercorrências. Na noite de sexta-feira, 21 de novembro, o ex-presidente relatou que apresentou quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente induzidos pelo uso de medicamento pregabalina, receitado por outra médica, com o objetivo de otimizar o tratamento, porém sem o conhecimento ou o consentimento dessa equipe. Esse medicamento apresenta importante interação com os medicamentos que ele utiliza regularmente para tratamento das crises de soluço e tem como reconhecidos efeitos colaterais a alteração do estado mental com a possibilidade de confusão mental, desorientação, coordenação anormal, sedação, transtorno de equilíbrio, alucinações e transtornos cognitivos. O medicamento foi suspenso imediatamente, sem sintomas residuais, neste momento. Foram realizados os ajustes necessários na medicação, restabelecendo a orientação anterior. Ou seja, o presidente Bolsonaro tem seus médicos que o acompanham, mas uma médica prescreveu um medicamento para o presidente Bolsonaro e esse medicamento trouxe consequências à sua consciência. O que eu quero dizer com isso? O direito penal diz que, neste caso, não há conduta. O direito penal diz que só há conduta, segundo a teoria finalista, quando a ação ela é consciente e voluntária. Ou seja, eu afirmo para vocês que no campo do direito penal, o presidente Bolsonaro ele não tentou romper a tornozeleira. Primeiro que, se analisar as provas, isso já fica muito claro. Agora, a rebater os discursos que estão criminalizando essa conduta, eu explico sobre a visão do direito penal. Essa conduta ela não é criminosa, ela não é ilícita. Por quê? O direito penal diz que só há conduta quando há uma ação ou omissão consciente e voluntária. Está muito claro aqui que o presidente Bolsonaro não agiu com consciência. Por quê? Porque ele fez ingestão de um medicamento e não por vontade própria, foi por prescrição médica, é diferente de tomar um porrete de cachaça. Eu fui enchendo o meu copo e fiquei louco. Eu atropelei uma pessoa sem consciência. Não, você bebeu porque você quis. É diferente nesse caso. Uma médica mandou o presidente Bolsonaro tomar um remédio. Ué, ele não tem escolha, ele obedeceu à médica, ele tomou o remédio. Esse remédio, somado aos medicamentos que ele já toma comumente em decorrência das outras comorbidades, esse remédio trouxe uma confusão mental. Ou seja, houve a perda da consciência. Ele sofreu
alucinações. Neste caso, ao sofrer alucinações, com a perda da consciência, ele passou a delirar e disse estar ouvindo ruídos dentro da tornozeleira. Isso é comum em decorrência desses medicamentos. Então ele quis apenas abrir a caixa da tornozeleira. Foi tudo que ele tentou fazer. Se ele quisesse romper a tornozeleira, ele teria facilmente rompido. Aquilo ali é uma pulseira de borracha. E veja que o próprio presidente Bolsonaro, veja a simplicidade dele. Não é à toa que ele chegou onde chegou, né? É uma pessoa como nós, né? A simplicidade dele, ele mesmo conta o que ele fez. Olha. O senhor usou alguma coisa para queimar isso aqui? Ferro quente? Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não? Veja a simplicidade dele. Ele deixou bem claro o que ele fez. E vejam só o tom de voz, vejam a fala, vejam que realmente o presidente Bolsonaro não estava bem. Agora, esse foi o motivo da sua prisão? Não! Aí que está. Estão querendo agora justificar a prisão preventiva do presidente Bolsonaro nesse fato. Só que é importante deixar muito claro que esse não foi o motivo da prisão do presidente Bolsonaro. Olha só, aqui é o site do STF. A pedido da PF, o STF decreta a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Eu li o pedido da PF e eu li a decisão. No pedido da Polícia Federal, feito dia 21, e com o parecer favorável da PGR também no dia 21, não há menção à tornozeleira. O pedido de prisão que a PF faz e o pedido de prisão que a PGR faz, eles não fazem referência à tornozeleira. O Bolsonaro teve pela PF e pela PGR o pedido de prisão pela vigília. Foi por isso que pediram a prisão dele. O ministro Alexandre de Moraes, ao decidir no meio da madrugada, já do dia 22, ele, não sabemos como, menciona que houve tentativa de violação à tornozeleira em um parágrafo bem pequeno, sem qualquer mais explicações. Tá? Então, o motivo da prisão, ele se dá no pedido. E o pedido da PF e o pedido da PGR não fazem referência à tornozeleira. A prisão do presidente Bolsonaro, que fique bem claro isso, se deu exclusivamente pela vigília convocada pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Agora, estão querendo dizer, tinha que prender mesmo. O presidente tentou violar a tornozeleira, quando do pedido da prisão, não fizeram menção a isso. É muito importante deixar isso bem claro. O Código de Processo Penal diz no artigo 282 que as cautelares podem ser convertidas em preventiva, ou seja, as cautelares podem ser agravadas quando houver o seu descumprimento, o que não é o caso. Olha só, artigo 282 do CPP, parágrafo 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva. Ou seja, o motivo da prisão preventiva do presidente Bolsonaro não foi a tornozeleira. Por quê? Só poderia ser a tornozeleira se houvesse a seguinte situação. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, ou seja, ele está com a tornozeleira, tentou romper a tornozeleira, aí o Ministério Público ou o delegado pedem a prisão preventiva em razão disso. O juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. A decisão do juiz está vinculada ao pedido. Então o juiz, por exemplo, ele não pode decretar de ofício. Houve a tentativa de romper a tornozeleira, eu vou prender. Não. O juiz ele é provocado e ele decide conforme aquilo que foi provocado. E o ministro Alexandre de Moraes foi provocado pela PF, provocado pela PGR, em relação à vigília que foi convocada. Então a decisão do ministro está vinculada ao pedido. E o pedido é prisão preventiva em razão da vigília. Se depois surgiu a situação da tornozeleira,
Para prendê-lo em razão da tornozeleira, deveria a PF e a PGR fazer um pedido específico em razão da tornozeleira, que nunca foi feito. Então a decisão do ministro que prendeu o presidente Bolsonaro não tem relação com a tornozeleira. Ele está preso, sim, em razão da vigília. Agora a esquerda, a grande mídia, estão querendo criar uma fumaça para deixar de lado essa história da vigília, porque ficou feio. Prender o presidente Bolsonaro porque foi convocado uma vigília soou, sim, como preconceito e perseguição religiosa. Agora, para abafarem a gravidade disso, estão trazendo essa narrativa da tornozeleira. A tornozeleira não foi rompida, não houve tentativa de romper, a conduta não tem relevância penal por falta de consciência. Expliquei para vocês, o Código Penal fala isso, teoria finalista. Conduta é com consciência e finalidade. Os médicos deixaram bem claro que não houve consciência, então não tem relevância penal. E o pedido que decretou a prisão não fez referência à tornozeleira. Perfeito? Gravo esse vídeo para explicar ao Brasil que não caiam nessa armadilha. O presidente Bolsonaro foi preso por causa de uma vigília de oração por sua saúde convocada pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Esse foi o verdadeiro e único motivo da prisão do presidente Bolsonaro. Uma vigília para oração por sua saúde. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado, sou professor de Direito Penal e Processo Penal e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.